Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Oliveira Santos e nessa videoaula nós iremos falar sobre o famoso e único Teorema de Pitágoras, feito pelo filósofo e matemático Pitágoras. Vamos juntos, subindo a escada e junto em busca do conhecimento e dos sonhos? Vamos lá. Teorema de Pitágoras é um teorema muito famoso, muito citado, que consiste em quê? A fórmula principal é: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos saber isso mais aprofundadamente? Vamos lá. Tudo começa em um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é um triângulo onde tem um ângulo de 90 graus. Qual é o objetivo do Teorema de Pitágoras? É conseguir saber o valor da hipotenusa. Quem é a hipotenusa? O maior lado do triângulo retângulo, oposto ao ângulo de 90 graus. Aqui nós temos o cateto 1, que é o lado de baixo. Esse aqui pode ser o cateto 2 também. Ou também pode ser chamado de cateto oposto ou cateto adjacente. E aqui nós temos o outro cateto, que eu vou chamar de cateto 2, que é esses lados aqui, que são menores que a hipotenusa. Lucas, eu não entendo muito álgebra. Você poderia me dar um exemplo? Visualize. Aqui nós temos um triângulo pitagórico, onde o cateto 2 é 3 e o cateto 1 é 4. A gente tem que saber o valor da hipotenusa, que vale x. Vamos lá. A fórmula diz: hipotenusa ao quadrado é igual a cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Vamos lá. X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 9 mais 16. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. 9 mais 16, 25. X ao quadrado é 25. X é igual a raiz quadrada de 25, que é 5. Nossa, Lucas, muito interessante. Você conseguiu saber um valor de um lado, sabendo um valor dos dois lados. Muito interessante, Lucas. Essa é a magia e o legal da matemática. Conseguir saber um valor sem saber qual é esse valor. Vamos falar sobre o Pitágoras. Pitágoras foi um filósofo e matemático grego. Viveu lá em Atenas. Viveu na época de Platão, Sócrates. E ele foi matemático, filósofo, arquiteto. Ele foi muitas coisas. E ele tinha sua filosofia, suas ideias. O que é filosofia? Filosofia é conseguir ter uma visão do homem, uma visão da vida, do que deve fazer. Eu peguei uma frase bem interessante aqui de Pitágoras. A felicidade consiste em unir o princípio com o fim. Bem interessante essa frase. Se você entendeu ela, é muito interessante. Eu demorei para entender ela. Vamos pegar mais alguns exemplos de teorema de Pitágoras para a gente já ir se acostumando, balançando o esqueleto. Vamos pegar esse daqui. Cateto 2 é 6. Cateto 1 é 8. A gente tem que saber o valor de x. Vamos lá. O x ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. Esse é o valor de x ao quadrado. 34 mais 64 é igual a 100. X ao quadrado é igual a 100. Raiz quadrada de 100
é igual a 10. O valor da hipotenusa desse triângulo retângulo é 10. Às vezes, um teorema de Pitágoras não vai dar um número exato, vai ser um número que vai junto com a raiz quadrada. Mas, Lucas, eu preciso saber muito conhecimento sobre raiz quadrada? Você tem que saber para conseguir simplificar o valor de uma hipotenusa. E Pitágoras, ele odiava quando isso acontecia, quando a hipotenusa tem uma raiz, mas uma raiz não exata, dando um número irracional. E ele odiava números irracionais. Vamos continuar. Esse exemplo aqui, a hipotenusa é um número irracional, vamos ver. X ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 10 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. 10 ao quadrado é 100. Que é igual a x ao quadrado. X ao quadrado é igual a 125. E daí você percebe, 125 não tem uma raiz exata. Não tem uma raiz exata. E daí a gente vai ter que simplificar isso. O a ao quadrado vai para o outro lado sendo raiz. Raiz de 125. Que não é exato. E daí a gente vai ter que fazer uma fatoração. Fatorar o 125. Para ter e ser mais rápido, fatorar é decompor o número em fatores primos. Fatorando isso, a gente tem raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 5, que é o valor x. Como aqui é o quadrado, tira o 5 da raiz, sendo x igual a 5 raiz quadrada de 5. A raiz quadrada de 5 é um número irracional, ou seja, tem vários algarismos. Se a gente pegar a calculadora e calcular a raiz de 5, vai dar esse número gigante aqui, que é irracional. É claro, tem muito mais algarismos. Aqui é uma forma simplificada, mas é irracional. Pitágoras odiava números irracionais. Mas, Lucas, você falou do Teorema de Pitágoras, bem legal. Mas como você sabe disso? O Pitágoras ele só imaginou e inventou? Não. Tem uma comprovação e eu vou pegar uma comprovação muito interessante. Vamos lá para a próxima página? Olha que interessante. Vamos colocar a prova nisso para a gente saber uma vez por todas por que o Teorema de Pitágoras funciona. Primeiramente, a gente vai ter esse triângulo aqui como base da nossa explicação. Onde o cateto 1 vale A, o cateto 2 vale B e a hipotenusa vale C. E olha que engenhoca interessante que eu fiz. Lucas, o que é isso, Lucas? Primeiramente, eu peguei aquele triângulo e peguei 4 desses triângulos. 1, 2, 3, 4. Peguei 4 desses triângulos. Organizei eles de uma forma de ter um quadrado gigante com lado A mais B. Compreende? Fazendo isso, a gente vai ter uma área aqui dentro. Uma área do quadrado branco. Lucas, mas qual é o valor da área do quadrado branco? Vamos lá. É aí que está a ponta do bolo. Nós temos 4 triângulos. Para calcular a área da parte branca, é a soma, é a área do quadrado A mais B, subtraído com a área dos 4 triângulos, dando a área da parte branca. E a área da parte branca é o quê? O valor da hipotenusa C ao quadrado. Olha que coisa interessante. Daí a gente consegue adquirir o valor da hipotenusa somente com isso.
Que Lucas, isso vai dar no Teorema de Pitágoras? Vamos ver. A área. O valor da área da parte branca é igual à área do quadrado grande, subtraído com a área dos quatro triângulos, que é 4AB sobre 2. 4AB sobre 2, que dá esse valor. Porque a área do triângulo é igual à multiplicação desses dois lados dividido por 2. Agora a gente vai fazer as propriedades de potenciação. A mais b ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso daqui a gente vai simplificar, ficando menos 2AB. Muito interessante. Lucas, o que aconteceu aqui? Mais 2AB menos 2AB é igual a zero. Zero! Coisa interessante, né? E agora a gente adquiriu a área da parte branca bem rápido e fácil, né? Que é igual a C ao quadrado. Comprovamos o teorema de Pitágoras que muitas pessoas aprendem e não sabem como é que funciona essa coisa boa, interessante. E a criatividade de Pitágoras foi muito grande para conseguir saber e descobrir o teorema de Pitágoras. Ele vivia lá perto dos anos de Cristo. Olha só, ele vivia muito antigamente. E ele conseguia ter essas ideias, é muito interessante. Ele era um matemático muito bom. Agora, vamos responder uma questão bem legal de um bonequinho? Vamos lá. Nós temos um bonequinho, Stickman, homem de palito. Vou chamar ele de Harry. E ele quer atravessar esse castelo para conseguir chegar a um local determinado que eu acho que ele quer roubar o banco. Ele quer roubar o banco e ele tem que atravessar esse castelo aqui. Só que, para conseguir atravessar o castelo, tem um rio na frente. Harry teve a brilhante ideia de conseguir fazer uma escada para conseguir atravessar o muro. Harry, agora ele quer calcular qual é o valor mínimo, qual é a metragem mínima da escada para conseguir atravessar o castelo. Vamos lá. Para conseguir saber o valor da escada, nós temos que utilizar o teorema de Pitágoras. E daí a gente faz o 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado, que é igual ao valor da escada, que eu vou colocar E, que é a metragem da escada. 5 ao quadrado é 25. 12 ao quadrado, 144. Que é igual a I. A gente soma esses dois aqui, ficando 165. 169. 169 é igual a E ao quadrado. Tudo isso ao quadrado, tudo bem? Eu esqueci de colocar o ao quadrado em cima do E. E daí a gente calcula a raiz quadrada de 169, que, para ser mais rápido, é igual a 13. Ou seja, a metragem mínima da escada que Harry tem que utilizar é de 13 metros. 13 metros. Conseguiu compreender o teorema de Pitágoras? É muito interessante, muito interessante. Para finalizar a videoaula, eu queria muito demonstrar esse livro aqui chamado Matemática, o que você quer saber. É um livro muito interessante de Anne Honen, que tenta demonstrar a matemática de uma forma legal, de uma forma que não é só números. E tem um capítulo desse livro que tenta provar o teorema de Pitágoras, que é exatamente o que eu mostrei para vocês. É um livro muito interessante, recomendo muito vocês lerem ele. É um livro bem interessante, discute várias coisas de matemática.
E recomendo muito vocês lerem esse livro, que é bem interessante. A aula está acabando por aqui. Você aprendeu o Teorema de Pitágoras, aprendeu sobre Pitágoras e aprendeu muito sobre por quê e como o Teorema de Pitágoras funciona. Eu ainda tô lendo esse livro, tô quase acabando. Livro bem interessante. E esse é o vídeo. Muito obrigado por terem assistindo. E vamos juntos, continuando subindo a escada.